O Brasil enfrentou 21 anos de governo militar instituído com o golpe de 1964. Nos anos 80 foram dados os primeiros passos para a retomada da democracia. Mudanças políticas, econômicas e sociais, acompanhadas de fatos inusitados, marcaram esse período chamado de transição democrática. O excelentíssimo senhor, presidente da República Federativa do Brasil, João Batista de Oliveira Figueiredo, chega ao local de onde vai presidir a cerimônia de 7 de setembro em Brasília. A ditadura ela vai envelhecendo, né? Depois de quase 2 décadas e uma crise econômica muito forte, ela vai se tornando insustentável também por falta de apoio internacional. Caiu o nível de desenvolvimento econômico, caiu o emprego, caiu o salário, né? Então, tudo isso foi, de certa maneira, tirando as pessoas do apoio com a ditadura. A emergência não houve um retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer o presidente da República. O senhor está pedindo que esqueçam a emergência? Não, eu estou pedindo, não, esqueça a minha. Emergência não estou ligando para isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça, porque viveu tão bem em 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você? Eu não sofreu nada que não sofreu nada que está falando para mim desse jeito aí de medida de emergência. Ah, na bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Ou seja, era muito difícil uma sociedade que se modernizava com a rapidez que a brasileira se modernizou, ser governada de uma perspectiva ditatorial. Desde o tempo do general Geisel, quando eles inventaram a ideia de uma abertura controlada, que a ideia era essa, lenta, gradual e segura, né? E nós nos opunhamos às 3 coisas. Mas aquilo já era um sinal de que o próprio governo percebeu que as coisas já não estavam mais sob muito controle. Mas depois, quando veio o Figueiredo, houve as greves de 77, 78, 79, aquilo deu uma forte mobilização e já havia um clima na sociedade muito mais crítico. E essa proposta da transição era exatamente isso, era uma costura na sociedade civil, com apoio popular, empurrando a ditadura e provocando derrota dela, derrota política dela, criando condições para que ela saísse de cena, que é o que estava acontecendo. Para costurar essa abertura desse tipo, foi preciso aceitar a anistia ampla, geral e restrita, isto é, anistiava a esquerda e a direita. Então, é uma anistia que perdoava, é uma lei que anistiava os políticos de oposição, que foram exilados, tal, ou que eventualmente estavam presos, mas também anistiava os torturadores. General, agora, o senhor representava um militar de que as pessoas tinham muito medo na época. Por que essa imagem? Bem, isso aí tem que ser perguntado às pessoas que, segundo você, tinham medo de mim. Certa ocasião, até disseram para mim que naquela época da medida de emergência, que eu assustava as pessoas. Então eu dei a seguinte resposta: bom, se eu assustava as pessoas e se eu cumpri a minha missão apenas no susto, eu cumpri muito bem a minha missão sem pregar força, sem nada, apenas no susto. Existe aí uma grande construção, né, de uma transição democrática longa, né, que é articulada com os civis e que o Tancredo toma à frente, e que ela vai desaguar na eleição do Tancredo no colégio eleitoral, que é o marco final dessa democracia armada, dessa democracia construída aos poucos, né? Você já tinha ali uma boa parte da ala militar que já tinha caído na real e que era o momento de passar o poder para os civis, que a ditadura já era insustentável, né? Agora, você tinha uma ala dentro do Exército, que era uma ala muito radical, que não aceitava isso, que acenava com atos terroristas. Mas quando começou a haver liberdade de imprensa, e especialmente quando entrou a campanha da Direta Já, então já se via a fraqueza do governo. Então, acho que esses foram os antecedentes. Portanto, a ação social e da igreja, e depois
luta pela anistia, que vem junto, e depois o movimento das diretas já, e a imprensa tendo um papel mais de expressar o sentimento. Isso foi o que antecedeu a possibilidade de uma abertura. O regime militar proporcionou algumas vantagens ao Brasil, mas a vantagem maior foi que ele consolidou nos brasileiros a necessidade de voltarmos para a democracia. Nós tínhamos 3 governadores que podiam significar o apoio popular para campanhas diretas. Era o Montoro em São Paulo, o Brizola no Rio e o Tancredo em Minas. Esses 3 governadores foram a base de toda a mobilização nacional pela campanha das diretas. E essa campanha, ela foi um dos momentos cívicos mais gloriosos que o país já viveu. Por quê? Porque, de repente, as pessoas se despiram dos seus partidarismos, de suas pretensões, para ir para uma luta maior, que era redemocratizar o país. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. Todo mundo, São Paulo! Todo mundo! 4, 5 mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. No dia do aniversário de São Paulo, 300 mil pessoas foram à Praça da Sé pedir eleições diretas. Democracia é a meta. Eleição é direta, eleição é direta. O Nordeste também entrou na campanha. Dia 10 de fevereiro, 40 mil pessoas no comício em Natal. Rio de Janeiro, 10 de abril, maior comício da história do país. 1 milhão de pessoas. A esquerda, eleições diretas quando? O centro até onde? Eleições diretas quando? Goiânia, 12 de abril, 200 mil pessoas nas ruas. Porto Alegre, 13 de abril, 200 mil pessoas na Praça Municipal. Foi um movimento que tomou conta de todo o país. Um movimento pacífico de liberdade. O jovem se conscientizou da importância dele. O homem simples se conscientizou de quanto era importante o papel dele dentro da política, destino desse país. Foi a coisa mais espetacular, que em termos de mobilização de massa, tem impressão que eu nunca não vivi nada parecido. Toda vez que eu passo aqui, eu lembro do primeiro comício pelas diretas. E aí tocou o hino nacional, foi quando eu me senti mais brasileira. Eu não sei se em outro lugar do mundo, talvez na França, em 68, tenha tido o mesmo peso a força dos intelectuais, dos artistas, conscientizando um povo dos seus direitos e da necessidade de liberdade e democracia. Você ainda é otimista com relação à possibilidade de aprovação das diretas? Eu sou otimista no sentido de que o povo tem que estar presente, o povo esse no qual nós todos pertencemos, a isso, somos povo, não é isso? E eu acho que é a nossa permanência em estado de vigília. Está fazendo 20 anos que nós perdemos o direito de viver em democracia. A gente vai levando as diretas. Obrigado, povo do Rio de Janeiro, por essa manifestação. Então, acho que foi um momento de sonho, quase. Você imaginava, você sai de um regime autoritário, fechado, com tortura, com luta armada, repressão, essa coisa toda, e você vê que tem um caminho que pode permitir uma sociedade com instituições mais abertas. E que você... Então, foi um momento assim, muito criativo e muito participativo. As pessoas opinavam.
Todo mundo queria participar, opinava. Não foi uma coisa dos políticos, foi uma coisa mais ampla do que isso. Que nós queremos a democracia não apenas para acabar com a ditadura, mas para acabar com a obra da ditadura. Ou seja, voltar a ter distribuição de renda, crescimento econômico, melhoria nas condições de vida. E, na medida em que os comícios levaram a público essa proposta e a sociedade aderiu, os comícios passaram a ter uma força política muito grande, que ajudou muito a dissolver a resistência dos que ainda continuavam apoiando a ditadura. E a população se revoltava porque a televisão não estava noticiando. Claro que a televisão diz o contrário. Eles acham que não foi assim. Mas a percepção na época era essa. Quer dizer, não estavam noticiando. Mas chegou um momento que não tem jeito, porque os fatos são tão fortes que você não pode não noticiar. A Globo resistiu quanto pôde. Cobrir os comícios da direta é como se fosse mesmo comícios diretas. A gente já transmitia todos os eventos e, obviamente, tinha dores de cabeça com isso e não tinha as benesses do Estado. Não tinha as verbas que a outra rede tinha, não tinha financiamento, não tinha absolutamente nada. Então, uma rede foi escolhida pelo sistema como a sua grande porta-voz. Tanto é que você assistia o telejornal dela e achava que estava tudo absolutamente tranquilo e cor-de-rosa. E ela não fazia referências diretas. Conforme os órgãos de comunicação verificaram que a massa estava indo para a rua, o povo estava indo para a rua, passou a ser impossível você manter mecanismos de intimidação e censura. Foi mesmo uma conquista, foi o povo na rua que assegurou o espaço democrático nos jornais. Lamentavelmente, não sensibilizou a maioria do Congresso, que acabou rejeitando a emenda dele de Oliveira. No embalo de uma emenda à Constituição do deputado Dante de Oliveira, do PMDB de Mato Grosso, o país acordou. As diretas já receberam 298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções. Mas foi rejeitada por falta de quórum. Não, muito bem, portado. Faltaram 22 votos para atingir os 320 necessários à aprovação. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Senhor presidente, está encerrada a sessão. Perdemos e ganhamos, porque naquele tempo você tinha que ter, para mudar a regra, você tinha que ter 2/3. Nós não tivemos 2/3, mas tivemos muito mais do que a maioria, muito mais do que a metade. O que mostrou que nós poderíamos ganhar a eleição indireta, porque a indireta é metade mais um. Quem tem quase 2/3 pode ganhar a indireta. E aí então surgiram duas hipóteses. Continuar insistindo nas diretas, que é o que um grupo do MDB, do PMDB queria, e o PT queria, como um todo, praticamente, ou aderir à proposta das eleições indiretas, que era a sequência, com um candidato que pudesse derrubar o candidato que era o candidato do governo, ou seja, da ditadura. Então, acho que muitos políticos fizeram esse tipo de cálculo, entende? Era melhor fazer uma transição negociada, né, que colocasse, digamos assim, um político com uma perspectiva de consenso nacional, capaz de dialogar com várias forças e, aos pouquinhos, ir redemocratizando de fato o país. Que era tão óbvio que o doutor Tancredo era o político que mais trânsito tinha nas áreas afins, que podiam compor uma frente democrática. O doutor Ulisses teve um papel mais destacado que o Tancredo Neves na luta contra a ditadura. Criou mais arestas, mais dificuldades, se expôs mais. Agora, quanto às eleições diretas, nós tendo maioria, tendo oportunidade, tendo 2/3, nós vamos fazê-la imediatamente. O doutor Tancredo não. O doutor Tancredo dificilmente fazia um discurso contra a ditadura. Isso deu a ele as credenciais que o Ulisses não tinha. O Ulisses era o homem do discurso, o homem da ação, o homem que fazia as maiores afirmações contra os militares, e o doutor Tancredo nunca foi conhecido como isso. E isso, por ironia do destino, lhe deu mais trânsito, em particular uma saída negociada. O Ulisses era reticente, no começo, a aceitar o caminho do Congresso. Até porque ele era o candidato natural nosso na eleição direta. E na indireta não podia, porque ele era muito frontal. Na indireta, quem teria mais chance ou era o Montoro ou era o Tancredo, né? Como o Montoro percebeu que era mais fácil a eleição do Tancredo e teve a generosidade de abrir mão e apoiar o
o Tancredo, o Ulisses também teve a generosidade de dizer, bom, já que é assim, vou encampar. Candidatura como esta vai desfazer os fantasmas, as ameaças que eram acenadas por aqueles que eram contrários às eleições diretas. Quando eu fui ao presidente Figueiredo e levei a mensagem do Tancredo, falei ao presidente, o governador Tancredo Neves pediu que eu viesse aqui para dizer ao senhor que ele decidiu por razões de natureza política partidária, que o seu partido está pressionando, que ele decidiu disputar a presidência da República, sabe que é uma eleição difícil, mas que, sendo eleito, que ele quer afirmar ao senhor que assume sem nenhum ressentimento, olhando para o futuro, que o passado acompanhará aos passos para o futuro que ele quer construir. E o Figueiredo ouviu e me disse o seguinte, diga ao doutor Tancredo que eu lamento muito que ele deixe o governo de um grande Estado para ter uma grande derrota no colégio eleitoral. Era aquela transição via o colégio eleitoral com um presidente civil que não fosse um liberal muito avançado, que fosse mais conservador, que trouxesse junto alguns pedaços das forças que apoiavam a ditadura, como é o caso, por exemplo, o vice-presidente do Tancredo era o José Sarney. Que nós nos reencontremos nos caminhos e nos ideais democráticos que fizeram esse país. Ao pegar o Sarney e colocar o Sarney como seu vice, ele estava dizendo o seguinte, olha, a gente vai mudar, mas vai continuar tudo a mesma coisa. Né? Mal comparando, é mais ou menos o que o Lula fez com o Zé Alencar. Para o Lula ser aceito pela elite econômica conservadora, ele precisa de chamar um grande empresário para dizer o seguinte, ó, a gente vai mudar, mas vai manter a mesma coisa, vai mudar, mas não vai mudar nada. Em nome desta convenção, Tancredo Neves para presidente da República, José Sarney para vice-presidente da República. Para nós foi uma surpresa, o Sarney era o presidente do partido que tinha sustentado, ele era simbólico. Não foi fácil, não foi fácil. Mas o problema é o seguinte, é que a decisão veio da Frente Liberal, do que veio a ser o PFL. Quer dizer, ou era isso ou não ganhava. E isso assegurou a vitória, efetivamente. A ideia do vice de sua chapa, o senador Sarney, de vez que ele foi, inclusive, dos autores de proposituras no sentido de se fechar a questão contra as diretas. Bem, eu acho o seguinte, nós estamos diante de uma decisão partidária. Nós não temos outra maneira de conquistarmos o poder a não ser nessa aliança com a Frente Liberal. Nós não temos meios e modos de termos com as nossas próprias forças como alcançar a presidência da República. Eu acho que o caso do Sarney, assim como de vários outros, é um caso de mudança de convicção. Ele foi percebendo, do início dos anos 80 para frente, que o barco da ditadura era um barco furado, que ele iria fazer água, já estava fazendo água. A saída dele para fazer chapa vice-presidência com o Tancredo representou um golpe muito grande na ditadura. Como é que ele sobrevive esse tempo todo na política a partir dali? Ele já era peça dominante na engenharia política do Brasil antes disso. Depois disso, não houve governo em que ele não estivesse presente. Governador, o que tem se dito aqui em Brasília é que o senhor preferiria enfrentar o deputado Paulo Maluf no colégio eleitoral, que ele seria mais fácil de ser vencido do que o ministro Mário Andreasa. É isso mesmo? Não é exato. Eu nunca cogitei discriminar entre os dois candidatos do PDS. Ambos representam o mesmo sistema político, a mesma mentalidade, o autoritarismo, o monetarismo, o continuismo. E a nossa luta não é contra homens, além do mais, nós lutamos pelo Brasil, pelo seu povo, pelo fortalecimento de nossas instituições democráticas. Nesse contexto, nós não tivemos nenhuma dúvida. Era Tancredo Neves de um lado e Paulo Maluf do outro lado. Paulo Maluf significava o quê? O pior da ditadura, ou seja, um fantoche que os militares iam ter no poder, uma vez que ele tinha ganho a convenção do PDS, com métodos escusos, não é? Mas ganhou do Mário Andreasa e era o candidato do PDS. A campanha de Maluf foi, desde o início, marcada por insinuações de corrupção. Na hora certa, no momento decisivo, surgiram denúncias concretas. Disse que me entregaria gratuitamente todo o papel necessário à minha campanha de reeleição. Ele adiantou que poderia ainda ajudar-me com 150 milhões de cruzeiros. Porque o que nos estimula a estar na vida pública é a dignidade, é a honradez,
E a postura ética? Me procurou e me ofereceu 100 milhões de cruzeiros para que eu votasse com o senhor Paulo Maluf na convenção e depois, posteriormente, naturalmente, no colégio eleitoral. Quem quiser gastar o dinheiro em festa, gasta do seu bolso. Mas à custa da miséria do povo, da sociedade, não. Nós vamos acabar com isso. Deus quer eliminar para sempre da vida pública brasileira este candidato antipovo, ladrão e que não representa a sociedade brasileira. Ô Maluf, o ex-governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, voltou a revidar em resposta e disse que assim que o senhor entrar no tribunal contra ele, ele vai apresentar as provas de corrupção que tem contra o senhor. Recomendo que procure meu advogado, Dr. José Aranha, que dará aos senhores todas as explicações sobre o processo que levará este referido caluniador às barras dos tribunais. Mas as explicações vão ser sobre o processo que só vai mover. Agora o governador, o ex-governador, quer mover um contra o senhor também. Como é que fica? Os senhores podem procurar Dr. José Aranha, meu advogado criminalista, que está incumbido da ação. Politicamente não tem nenhuma solução para esse caso. O meu advogado, Dr. José Aranha, advogado criminalista, está à disposição dos senhores. O telefone vocês podem pegar com a minha secretária para que lhes deem todas as explicações sobre este problema. Como é que o senhor vê o fato de até agora o PDS e nem o ministro Guedes Jardim do Márcio ter manifestado também a intenção de processar o senhor Antônio Carlos Magalhães? O meu advogado, Dr. José Aranha, está à disposição dos senhores para dar todas as explicações, aliás, como deu em parte no Jornal do Brasil de hoje, que telefonou a ele e pediu as explicações. Vocês podem pedir que ele lhes dará todo o andamento do processo para que este caluniador seja processado. Não havia nada decidido, a democracia não estava assegurada. Pelo contrário, havia uma conflagração nacional em função da campanha dos diretos. Os militares que estavam mais envolvidos com a ditadura mais cruel, mais sangrenta, não admitiam a hipótese de um presidente civil eleito pelo povo. Entrevista eu dou no meu gabinete para todo mundo quem quiser. Pronto. Aqui não, assim na hora de dar entrevista. A que horas, Miguel? Terei imenso prazer em falar com você. Minha filha, eu já lhe declarei mais de 1000 vezes. Eu pediria que não ficasse repetindo sempre as mesmas perguntas. Militar não apoia, militar cumpre os seus deveres constitucionais. Não pedirei por isso nenhum apoio militar, qualquer que ele seja. E quando o povo foi em Goiás às ruas para dizer ao país que era preciso eleger Tancredo, facilitou o comício de São Paulo, o comício do Rio. Essa campanha deixou de ser uma campanha indireta para ser uma campanha direta. A mobilização foi de todo o cenário brasileiro. Nós queremos para este Brasil uma Constituição votada pelo povo, numa Constituinte livre e soberana. Campanha da transformação. Por isto, nós queremos, antes de mais nada, que esta nação se democratize através de uma Constituição. E havia uma pequena malandragem que eu ajudei a montar com o próprio Tancredo, foi o acordo feito com as televisões e a mesa da Câmara e do Senado, para que a reunião do Conselho de Votantes, que tinha basicamente parlamentares, fosse transmitida ao vivo. A televisão é um instrumento que vai levar o colégio eleitoral à nação. Evidentemente, num momento como esse, em que a força da opinião pública, não podendo se manifestar através de eleição direta, teve que ser transformada num instrumento de pressão para o eleitor do colégio eleitoral, o programa de televisão do colégio é o coroamento de um processo que transformou uma disputa eleitoral numa festa cívica. Por quê? Porque era preciso que cada deputado, cada senador, cada deputado estadual mirasse na Câmara e dissesse assim: eu voto
em Paulo Maluf ou voto em Tancredo. Quer dizer, não dava para fazer conchavos por baixo da mesa, porque o povo brasileiro estava acompanhando. Tancredo na cabeça aí? Na cabeça, Tancredo, não dá outra, meu irmão. Tancredo, é isso aí, moçada, é o Brasil. É o Brasil mudando, moçada. Acho que vai mudar alguma coisa? Vai mudar tudo, vai mudar tudo. A roubalheira vai mudar a mordomia. Inicia-se a eleição. No colégio eleitoral, o nascimento da nova república. No Congresso Nacional, o presidente do PMDB, Ulisses Guimarães, apresenta um dos candidatos à sucessão presidencial, Tancredo Neves. A data deste evento deve ser repetida e bem gravada no monumento histórico de nossa República, 15 de janeiro de 1985. Eu voto pela realização das eleições gerais diretas em 1986. Eu voto pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana. E só voto em Tancredo Neves. E declaro a minha voto para garantir terra para a comunidade indígena ou para o Tancredo Neves. Tancredo Neves! Tancredo Neves, 327. Eu sabia que as forças que estavam por trás de Tancredo eram as forças que levavam a abertura democrática. E as forças que estavam por trás de Paulo Maluf eram as forças do fechamento. Forças da volta ao que havia de pior no regime militar. O Partido dos Trabalhadores manterá sua posição de não ir ao colégio eleitoral, não apenas pelo aspecto moralista, pelo fato do colégio ser espúrio, ilegítimo e ilegal, pelo fato do colégio ser a única possibilidade que permita o Maluf a ter chance de concorrer à presidência da República. Porque se não fosse o colégio, o Maluf jamais teria chance de ser presidente da República. O Partido dos Trabalhadores mantém porque entende que as duas candidaturas não atendem aos interesses dos trabalhadores brasileiros. O que precisa, na verdade, é que haja um atendimento das reivindicações da classe trabalhadora. E as duas candidaturas pelo colégio não dão respostas a isso. Nenhuma das duas rompe com o Fundo Monetário Internacional, nenhuma das duas, na verdade, rompe com o problema de exploração a que o trabalhador está submetido, nenhuma das duas candidaturas fará um processo de reforma agrária, mesmo porque as pessoas que compuseram a aliança são os latifúndios desse país. Por isso, o Partido dos Trabalhadores pretende se manter fora desse quadro sucessório. Só que o PT terminou por uma posição fechada pelo Diretório Nacional de não participação. Nós entendemos que isso era um equívoco e rompemos com essa decisão. Ayrton Soares, por São Paulo, Tancredo Neves. O que significava esse voto? Significava compromisso com a democratização do país. Era uma frente que reunia de tudo dentro dela, mas com um compromisso de redemocratizar o país. Tinha de Antônio Carlos Magalhães até o Partido Comunista Brasileiro. Voto em Tancredo Neves na vitória. Este é o voto de Tancredo Neves, para Tancredo Neves, o deputado João Cunha. Aí está, Tancredo Neves acaba de ganhar a maioria absoluta no colégio eleitoral. Tancredo Neves O senhor que esteve lá acompanhando a eleição de Tancredo Neves, como é que foi a eleição? Beleza, um espetáculo maravilhoso. Eu diria, o fim do colégio eleitoral. Tancredo, no seu discurso, diz exatamente isso. Esta última eleição indireta ocorrida neste país. E no instante em que o colégio eleitoral, afinal, responde pela primeira vez às aspirações manifestadas pela opinião pública. Eu acho que as coisas ficam, eu acredito que num clima de expectativa, porque o candidato Tancredo Neves, ao sair ganhador, fez um discurso que, na minha opinião, não diz nada de novidade. É um discurso mais ou menos repetitivo de todas as pessoas que assumem um posto importante no país. E eu acredito que a partir do dia 15 de março é que a gente vai ter a certeza absoluta do tipo de governo que o presidente Tancredo Neves vai fazer. O Tancredo sabia que havia algumas pequenas ameaças de núcleos duros das Forças Armadas que não tinham estrutura, mas que poderiam perturbar a paz. O presidente Figueiredo tinha uma posição muito firme de defender o Estado democrático, de transmitir o poder para o Tancredo. Mas você sabe que numa hora dessa sempre aparece um ou outro querendo criar um fantasma
querendo criar uma situação mais complexa, tendendo a tumultuar o processo. O senhor Paulo Maluf, efetivamente, ele me procurou e nesta conversa, efetivamente, ele me propôs que devia haver um ato de força para impedir que o Tancredo Neves assumisse o governo. Me orgulho de ter sido o primeiro a cumprimentar Tancredo Neves pela vitória. Portanto, a afirmação do general Newton Cruz é mentirosa. O Tancredo representava simbolicamente muita coisa, né? E além do mais, a adesão emocional a ele cresceu quando, além de tudo, ele fica doente. Se pode pensar que possa ocorrer o que ocorreu naquela noite, que era quase obra de ficção, que foi o Tancredo adoecer justamente na noite em que ele devia tomar posse. Um grande susto, né? Uma grande surpresa, uma coisa inesperada. Quer dizer, havia uma expectativa muito grande, uma esperança muito grande da nação em torno do Tancredo, e a doença pegou todo mundo de surpresa. O Tancredo segurou a doença dele, ninguém sabia exatamente o que ele tinha, acho que nem a família sabia direito. Tancredo sabia que só ele era o gestor das articulações que foram feitas para a eleição de um civil para presidente da República. Só ele. Só ele tinha o controle dos fios. E ele sabia disso. Então ele resistiu até a última hora para poder manter essa articulação. Ele só admitiu ir para o hospital quando já estavam no país os convidados internacionais para assistir à sua posse. Estava desembarcando Bush, que era vice-presidente dos Estados Unidos, estavam os políticos todos da Europa, estavam aqui. Criou-se uma condição de irreversibilidade. Nessa circunstância, por ser irreversível, que o doutor Tancredo concordou em ser submetido à cirurgia. Veio a notícia de que o Tancredo estava no hospital. Aí nós fomos para o hospital. Vi quando o Dornelles, Francisco Dornelles, que saiu que era sobrinho do Tancredo, saiu do quarto do Tancredo e disse, ele concordou na cooperação. Ele estava com medo de ser operado porque achava que podia não haver passagem de mandato para outro. Bem, aí eu não vi o Tancredo. Eu saí e o Tancredo pegou uma maca e foi embora. Eu desci, ou subi, não me lembro mais, e aí estavam lá o Leônidas Pires de Albuquerque, o Ulisses, o Sarney e o senador Fragelli, que tinha sido eleito presidente do Senado. O Sarney dizendo, Sarney não se apresentando como sendo a pessoa que devesse assumir. Então começou o debate e alguém disse, vamos falar com o Leitão de Abreu, que era o chefe da Casa Civil e quem tinha que negociar as coisas. Então nós saímos no automóvel do general Leônidas e chegamos à granja, acho que do Riacho Fundo, onde morava o Leitão de Abreu, que estava dormindo, porque isso foi de 1h da manhã. Bem, demorou algum tempo, porque o Leitão acordou, fez de colete, todo direitinho, e nós dissemos, olha, está acontecendo isso amanhã, como é que vai ser? O Leitão disse, eu acho que quem toma posse é o Ulisses, é o presidente da Câmara. Aí o Ulisses, não, o senhor está enganado, não sou eu. Aí começou a discussão. Eu disse, olha, eu não sou nem advogado. O Leônidas disse a mesma coisa. O Leônidas disse, na época que eu me lembro, claramente foi o seguinte, ele disse, o que vocês decidirem está decidido. E Ulisses, por uma conjunção qualquer, uma explicação jurídica lá, mostrou ao Leitão que quem tinha que tomar posse era o Sarney. Naquele momento, nós não estávamos decidindo quem ia suceder ao... Nós decidimos quem ia por uma semana. A discussão era muito simples. Era por 4, 5 dias. Não estava sucedendo o presidente, era no impedimento. Ninguém imaginava que o Tancredo fosse morrer. Na conversa que eu tive com ele, naquele momento, quando eu soube da doença do Tancredo, que ele tinha sido hospitalizado, Ulisses, então, disse, seu Sarney, o que a história nos preparou? Você deve assumir a presidência da República. Eu disse, Ulisses, essa hipótese eu quero excluir. E saímos. E já então estavam algumas pessoas. E aí eu acho que houve uma conjugação de duas ações que foram importantíssimas. Primeiro,
a do Ulisses na visão política dele do país, a visão de estadista. Em seguida, o general Leônidas, que estava presente, eles pediram, tragam a Constituição. E no meio da leitura da Constituição, ficou ali claramente decidido que eu assumiria. Mas isso, nós tínhamos grandes resistências. Tínhamos resistências da área política. Quer dizer, muitas resistências da área política. Fizeram reuniões contra, o Sarney não pode assumir, fizeram outras reuniões que devia assumir, foi feita reunião no Congresso e às 3 horas da manhã lavraram uma ata dizendo que eu devia assumir a presidência da República. O Supremo Tribunal Federal também se reuniu secretamente e por 2 votos contra, que foram dos ministros Sidney Sanches e do ministro Galotti, também deram a decisão de que eu assumiria a presidência. Eu não conhecia nem o ministério, eu não sabia quem tinha sido os nomeados, eu não conhecia o programa de governo e calculo que a responsabilidade para uma pessoa de senhor, às 10 horas da manhã, às 3 da madrugada, vai assumir a presidência da República. Havia ali em jogo o interesse dos políticos em relação às possibilidades de governo, né? Quem é que ia governar, Tancredo Sarney, o interesse dos médicos de salvarem a própria cara na eventual lambança que possa ter havido no tratamento do Tancredo, o interesse dos militares de se aproveitar disso para ficarem no poder. Sarney era uma espécie de outsider naquele páreo, né? O Sarney, inclusive, ele percebeu muito claramente que ele não era o dono daquela festa. Ele manteve todos os compromissos que tinham sido feitos pelo Tancredo. As escolhas, as indicações, né, de nomes, de primeiro escalão, segundo escalão, as políticas, as opções de política. A história poderia ter sido diferente se ele tivesse tido um tratamento médico adequado, né? A comissão médica a reboque de um processo político, não é? Isso foi fatal. Quando eu cheguei, ele já estava no pós-operatório da primeira operação e já tinha chegado uma equipe de médicos lá. Então eu era assistente de um dos médicos. Eu e um colega meu de São Paulo e um médico lá da terapia intensiva. E começamos a analisar o caso. E nós vimos que, na realidade, ele estava com uma complicação pós-operatória. O corte por dentro tinha aberto, entrou uma alça intestinal e fez uma obstrução intestinal. Então, ele foi desfeita essa obstrução tal, e ele passou muito bem no pós-operatório. Tanto que é esse período que se diz que ele estava já mal, mas não estava mal. Após 4, 5 dias da operação, nós já estávamos preparados para ir embora para São Paulo. Íamos todos vir embora para São Paulo e ele ia ficar, porque ele não queria sair de lá e queria tomar posse. Então, a grande polêmica era essa foto aqui, que na realidade ela foi uma foto muito infeliz, porque tem a equipe cirurgia e ele está realmente com um aspecto muito ruim, mas essa pessoa aqui é exatamente a mesma dessa daqui. Então vocês olhem, com a mesma roupa e tudo, no mesmo lugar. Quer dizer, vocês olham a face dele aqui e olham a face dele aqui. Realmente aqui ele parece que está... né? Foi muito infeliz a foto. Tinha uma pessoa atrás, parece que, inclusive, esse médico aqui, vocês veem que o braço dele está atrás. Ele tinha um soro só, que ele estava mantendo a veia. Ele está segurando um soro que está atrás dele, mas simplesmente pela estética da foto. Ninguém quis fazer nenhum tipo de montagem para esconder. Está realmente com uma cara aqui, com olheira, tudo, mas é a mesma dessa daqui, é a mesma pessoa. E essa aqui ele está muito bem. E essa fotografia é bem o exemplo
da dificuldade que a cobertura da imprensa teve na época para ter acesso a informações verdadeiras sobre o Tancredo. Isso é uma coisa que não resulta em nada. Resulta assim, por exemplo, até hoje há discussão sobre a morte do Tancredo, há teorias conspiratórias, exatamente pela falta de transparência na época sobre as verdadeiras condições de saúde dele. Aquela foto era um recado, uma mensagem. Não tanto de esperança, mas de fazer, olha, pessoal, devagar porque o homem ainda não morreu. Os dados são dados que confirmam que o quadro do presidente é um quadro muito grave. Por favor. Não, tá fazendo um filme aí sobre o Tancredo. Eu queria saber o que você tá achando desse negócio da doença. Não sei o que dizer. Não sei. Eu acho que levou um tiro e o povo tá escondendo, hein? Eu acho que foi um tiro. Acho que já deram o fim dele, hein? Eu acho que foi uma doença que há muito tempo ele já vinha sentindo e só agora descobriram essa doença mesmo. Eu acho que ele começou pela hernia, que ele já vinha sentindo há 30 anos. Então tinha que fazer uma arteriografia. E a arteriografia lá de Brasília não estava em condições de fazer o exame. Então foi o momento em que se tomou a decisão de trazê-lo para São Paulo. E que foi o grande problema, porque ele veio, no caminho, ele veio sangrando de lá aqui. Tancredo com hemorragia abdominal é transferido às pressas para o Instituto do Coração, em São Paulo. E aí, na hora que chegou em São Paulo, vocês veem a multidão que tinha nas ruas acompanhando a ambulância. Eu estava dentro dessa ambulância aqui. Então, a pressão popular era muito grande, né? A pressão do povo era uma coisa absurda, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Existia uma preocupação, principalmente do Mauro Salles, do Antônio Brito, de que as coisas não fossem alarmantes no povo. Nada assim a ponto de você dizer, não, vamos mudar isso aqui, vamos esconder isso, vamos esconder aquilo. Você está cuidando de um paciente que tem uma família de 120 milhões de pessoas. Eu acredito na recuperação e peço que todo mundo acredite nela e continue rezando. Ele teve um processo que o transformou num mito, né? Como se fosse um martírio. Não era um doente comum. Havia muita coisa em jogo naquele momento. Então, tudo o que dissesse respeito à saúde do Tancredo passava a ter uma importância nacional, né? Os jornais, os telejornais, sobretudo, eles só tinham um assunto durante um mês, era esse. Eles ficavam o dia inteiro falando disso. Houve também um certo progresso nas taxas de urina e creatinina, de ureia e creatinina. Houve também um progresso nas taxas de ureia e creatinina. Não tinha outro assunto, não tinha campeonato de futebol. O estado de saúde do senhor presidente, que piorou a partir da madrugada de hoje, é, no momento, extremamente grave. Eu era encarregado de dar as notícias e, lamentavelmente, fui eu o encarregado de dizer ao presidente em exercício, José Sarney, que Tancredo havia morrido. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite, no Instituto do Coração, às 10h23. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte,
em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Tentarei ser o instrumento, não a voz, porque esta é insubstituível e indelegável, porque é a voz originária da democracia. Aqui estou agora, Tancredo Neves. Nós que andamos tantos anos juntos pelos caminhos da vida, aqui estamos nesse momento à beira da tua cova, separados pelos desígnios da morte. Que Deus nos dê coragem, Tancredo Neves, e força, para que não esqueçamos o povo e não a reneguemos o teu exemplo e a tua memória, Tancredo Neves. Que falta faz Tancredo Neves ao Brasil hoje? Faz uma falta imensa, porque Tancredo foi um líder, mas foi um símbolo também. Símbolo do quê? O símbolo da negociação sem abaixar a cabeça, da moderação sem pusilanimidade, símbolo da democracia. Olha, a presença dele nos ajudaria muito. A sua ausência, entretanto, nos deixa um legado fundamental, que é a sua imagem, que é até mesmo a forma de sua morte, que é um legado precioso, porque ele representa a necessidade da democracia no Brasil. No futuro, daqui a 50 anos, o que vão dizer de Tancredo Neves? Olha, é difícil imaginar o futuro, mas eu acho que um símbolo vira mito, dependendo da projeção da obra que nós fizemos. Se nós construímos a nova república embasada nos ideais de Tancredo, Tancredo será um mito, um homem que se martirizou para que o Brasil nunca mais tivesse ditadura. Ele representou a esperança, a confiança no Brasil, representou a seriedade, a ética, a moral, tantas coisas que a gente sente de novo que fazem muita falta aos brasileiros. Sem ele vai ser muito difícil. Tanta esperança que o Brasil estava nesse homem, meu Deus! Meu Deus! Ele era a esperança do Brasil, a nossa esperança, né? Esperança no quê? Numa melhoria para o povo. De repente, vem um representante, um legítimo representante da ditadura, assume o lugar desse homem que representava a esperança do Brasil inteiro. Então é o anticlímax, não tem tragédia, é uma tragédia dentro da tragédia. Não pode ter uma coisa mais maluca do que isso na história de um país. O maior legado que o Tancredo deixou foi a condenação a qualquer tipo de radicalismo, de que lado for. O maior legado que o Tancredo deixou foi o Estado democrático, que ele realmente
construiu sua própria morte. Então o Tancredo entrou para a história, em boa parte pelo papel efetivo que ele desempenhou, como político altamente competente que ele foi, e em parte também, em parte pequena, por esse acidente que o vitimou e que o impediu de realizar o grande projeto da vida dele, que era ser presidente, sobretudo presidente da transição. Apesar do Tancredo ter morrido, a posse do Sarney garantiu a sequência do processo de transição, de democratização. Por mais que o governo Sarney, que enfim, foi o começo da transição, tenha eliminado o chamado entulho autoritário, tenha restabelecido um período de liberdades públicas inédito na história do país, o fato é que a transição só se completou realmente com a eleição presidencial de 1989, a primeira eleição direta desde 1960. Né? Então, esse país sobrevive ao Sarney, e sobrevive ao Collor na sequência. Em 1989, o eleitor queria uma coisa nova, queria uma mudança, ali de fato, né? Uma mudança que não acontecia já há muitas décadas, né? E essa mudança, essa possibilidade de mudança, ela se materializa, de um lado, pela esquerda, como sendo Lula ou Brizola, e pela direita, sendo Collor, né? Sem medo de ser feliz. Lula lá, brilha uma estrela. Nós vamos fazer a reforma agrária, porque é a única forma de desenvolver esse país, gerando milhões de empregos, gerando uma quantidade enorme de produção, barateando o alimento, gerando habitação, gerando felicidade. Minha gente, que bom estar aqui de volta com todos vocês. Ao assistirem este programa, vocês têm a certeza de que sou candidato a presidente do Brasil. O que eu desejo, minha gente, é que vocês façam o meu julgamento. O que eu desejo é que vocês, e somente vocês, sem intermediários, possam dizer sim ou não a Fernando Collor. Mas vamos reunir, sobretudo, minha gente, neste momento, as nossas emoções e as nossas forças para continuarmos o trabalho de reconstrução deste país, socialmente justo e digno, como nós desejamos. O fracasso do governo Sarney permitiu a emergência de uma figura com as características do Collor, né? O Collor, que não tinha nenhuma tradição, que não tinha nenhuma estrutura política, que não tinha nenhuma estrutura partidária atrás de si, ele cresce muito porque ele é visto como uma mudança, com uma possibilidade de mudança grande, e com o crescimento do Lula e do Brizola, depois no segundo turno já só o Lula, o Collor vira, na verdade, a antimudança. O eleitorado estava procurando uma novidade, estava cansado do políticos, de modo geral, e conseguiu, o Fernando Collor conseguiu, em grande parte com a ajuda de alguns meios de comunicação, se vender como realmente uma coisa nova, renovadora, o sujeito que estava à margem da política tradicional, se apresentava contra tudo e contra todos, e enganou todo mundo com um esquema publicitário bastante inteligente, bastante ousado, uma figura jovem. O Collor não era muito diferente do Maluf. A prática dele mostrou depois, com o PC Farias, essa coisa toda. Mas o Collor tinha outros inconvenientes. Tinha toda uma postura diferenciada. Tinha sido escolhido pela ditadura para ser prefeito, tinha sido um deputado ligado aos segmentos de Alagoas mais atrasados. Enfim, tinha um perfil conhecido. Era tão negativo quanto o Maluf, ou se não pior. O primeiro turno das eleições se realiza no dia 15 de novembro de 89 e Collor confirma seu amplo favoritismo. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que estava equilibrado com Leonel Brizola do PDT, consegue o segundo lugar e é o adversário de Collor no segundo turno. E é bom lembrar que, naquela época, Ulisses Guimarães era o grande ídolo da política brasileira, era o comandante do processo
de transição, Tancredo tinha morrido, e Ulisses teve uma votação pífia, né? O candidato é você que me vê e ouve nesse. Candidato a ser cidadão, candidato a poder votar, a escolher alguém que seja bom, porque se for um mau presidente, você que paga as custas. Esse é sempre um risco nas democracias de massa. Quer dizer, quem é bom de palanque pode levar, né? E nem sempre o bom de palanque é o melhor. Eu acho que o doutor Ulisses simplesmente não tinha a embalagem necessária para ser vendido num processo eleitoral que já era de televisão, de marketing televisivo, muito mais do que de propostas, ideias. Não era um político à moda antiga que não estava talhado para a televisão. Na televisão você precisa ter certas qualidades que não são necessariamente políticas, não são necessariamente ideológicas, são basicamente visuais, mas que acabam se tornando importantes nesse processo eleitoral, que é basicamente dominado pela televisão. E o Collor, ele é, então, apadrinhado pela elite econômica, pela elite conservadora, que aposta todas as fichas nele e, mudança por mudança, uma mudança que seja uma mudança que nós vamos comandar através do Collor. Acabou sendo uma eleição isolada, né? Você só votou para presidente, ao contrário do que aconteceu em todas as eleições posteriores, em que havia eleição também para o Congresso, também para o Senado, também para governadores. Essa eleição presidencial, ela é carregada de ineditismos. É a primeira eleição em 30 anos, é a primeira eleição solteira, é a primeira eleição num sistema de 2 turnos, é a primeira eleição em que teremos a participação da informática e também da mídia eletrônica, e é a primeira eleição em que 80% dos eleitores comparecerão às urnas sem nunca antes terem votado para presidente da República. E nós chegamos ao segundo turno. E estamos tentando fazer aliança com os setores progressistas da sociedade. Estamos fazendo aliança com os companheiros do PDT, com os companheiros do PSDB, com os companheiros do PCB, com setores progressistas do PMDB. E estamos fazendo alianças com setores da sociedade que não participam de política, mas que querem ver esse país mudar de cara. Naquele tempo dava a impressão que o Lula ganhando, e o Lula ia fazer uma coisa desastrada para o Brasil, não sei o que. Era essa a sensação, por isso, o Brizola também. O Covas teria mais chance, mas não deu, perdeu. Tá? Perdeu a eleição, fez uma bela campanha, perdeu a eleição, ajudou a fortalecer o PSDB como alternativa, como partido, e aí ficou a discussão o que nós deveríamos fazer. É não apoiar ninguém ou apoiar o Lula. O Collor estava excluído. Prevaleceu a ideia de apoiar o Lula. Vamos ter que ir na frente desse povo assumir um compromisso. Nós vamos construir essa sociedade. E nós queremos dizer que essa sociedade não vai ser encontrada no regime capitalista. Ela vai ser encontrada no sistema socialista que a gente vai implantar um dia nesse país. Há um mito de que eu ganhou no debate porque a Globo teria distorcido o debate. Nada disso é verdade. Eu estava no debate do Collor com o Lula perdeu o debate. A edição que foi colocada no Jornal Nacional reproduziu o clima que eu assisti no debate, que foi realizado na TV Bandeirantes. Estamos iniciando a última parte do último debate. O Lula não estava preparado para aquele debate, estava muito nervoso, o Collor era um homem muito frio. Esse Brasil de alguém que saiu do Nordeste, mas não saiu para ir morar num palacete no Rio de Janeiro ou para estudar nas escolas mais finas do Rio de Janeiro. Esse brasileiro saiu do Nordeste para não morrer de fome. Bem, minha gente, mais uma vez o outro candidato teima em mentir. Ele é que vai ganhar, sem dúvida, o prêmio de Pinóquio da década. Eu não creio que tenha havido manipulação. Acontece que na meio de comunicação de massa, as pessoas sintetizam e quando se sintetizam, o impacto é maior. Na verdade, o Lula perdeu o debate. Perdeu mesmo, porque por razões várias, mas ele perdeu o debate, né, do Collor. De novo, é o risco da democracia de massa. Quer dizer, um debate, você vai mal e pronto, lá dá margem a mudar votos e tal. Não adianta tapar o sol com a peneira. Ele perdeu o debate. É claro que o que a Globo fez? Mostrou que ele perdeu o debate. Aí joga a culpa na Globo. Né? Quem assistiu o debate, o Lula tem melhores propostas. O Lula é um cara que lutou
como a gente conhece, como peão, e hoje está aí nas manchetes dos jornais, eu acho que é o cara ideal para a gente votar. O debate foi, obviamente, manipulado para que o Lula aparecesse mal e o Collor aparecesse bem. Mas eu não sei se isso foi decisivo para a eleição do Collor. Eu acho que isso beneficiou o Collor certamente. Era muito dinheiro que a campanha do Collor tinha, era muito sustentação, né? Era não só na Rede Globo, mas na mídia de forma geral, que via o Collor como o anti-Lula ali. Então, foi bom para o Collor, mas eu não sei se foi decisivo para a eleição do Collor a manipulação que houve naquele debate, na edição da matéria do debate. O Collor é a mostra de que a política brasileira não tem, nem precisa de partidos, é uma política personalista, porque o Collor saiu do nada, era governador de Alagoas, num partido que não existia, e ganhou a eleição do MDB do Ulisses, ganhou a eleição do esquema do Brizola, ganhou a eleição do PT, que estava se formando em torno do Lula, reunindo toda a esquerda, e ganhou a eleição com apoio popular. Milhares de pessoas ao longo do trajeto saúdam com entusiasmo o presidente de 40 anos de idade. A entrega da faixa presidencial por Sarney marca o fim dos 5 anos de transição democrática e o início de uma nova era, a da democracia plena no país. Aos descamisados, aos pés descalços, àqueles que querem justiça social no país para poder viver dignamente. A eleição do Collor é a mostra a prova de um despreparo da sociedade para o processo democrático, né? De como a ditadura tinha tirado da população o mínimo de critério, né? E para ser, na verdade, iludida por um personagem dele, caçador de Marajá, aquela coisa toda. O Lula perdeu aquela eleição porque o povo brasileiro não estava querendo romper com o sistema financeiro internacional, não estava querendo partir para um projeto socialista de esquerda. O Lula perdeu todas as eleições que ele perdeu porque ele adotou um figurino do PT que não era o figurino que a maioria do povo queria. O que a maioria do povo queria era o Lula no poder. É difícil a gente falar sobre a história que não aconteceu, né? O que a gente tem de concreto é que em 1989 o Lula ainda tinha, e o PT tinha um projeto de governo bastante radical e bastante excludente, né? Era um partido que não aceitava alianças. O Lula, se tivesse sido eleito, certamente teria entrado com um arco de alianças muito pequenos, né? Sobretudo com os comunistas ali, e teria tido muita dificuldade para governar, porque não teria apoio no Congresso para fazer as reformas radicais que se propunha na época, né? Eu acho que aí começa o aprendizado com os erros, né? Erros sucessivos e tortos, processo de enganos e tal, mas aí é um aprendizado democrático que é fundamental. Eleição é um fato político, simbólico, emocional. Não é um fato racional. Tem alguns ingredientes racionais, mas é simbólico, é político também. As pessoas acham elas procuram o que sintoniza com o meu interesse, só que elas não vão dizer que é meu interesse, com o meu sentimento. Está misturado o sentimento com o interesse, isso tudo segundo a percepção que a pessoa tem. E que pode estar equivocada. E que, claro que aí sim, a manipulação pode existir por isso, porque os meios de comunicação podem manipular. Ou um bom comunicador pode manipular, né? Mas passa pelo filtro da população. É o risco da escolha democrática, ela tem sempre esse risco. Comprou-se o Fernando Collor como se compraria um sabonete bem vendido por um bom marketing político, mas não como realmente um presidente decente e digno desse nome. Acabou produzindo um resultado que o governador Leonel Brizola chamou de ahistórico, né? Ahistórico, ou seja, um candidato que ninguém sabia quem era, que veio do nada e voltou para o nada, que se apresentou como caçador de Marajás, na verdade era um criador de Marajás, uma fraude completa, a mais completa fraude política da história da República. E justamente na primeira eleição presidencial direta, no restabelecimento pleno da normalidade democrática, o povo brasileiro cometeu o esbulho, o engano de eleger um sujeito que não tem a menor qualificação nem para ser político, quanto mais para ser presidente da República. Prometo manter
defender e cumprir a Constituição. A verdade dos fatos é que o Collor foi um enorme fenômeno popular, subiu nas costas do povo e aí cometeu um erro. Não soube transacionar com o Congresso e por isso é que ele foi impedido. Muito mais do que pelos erros dele, ele foi impedido pela sua incapacidade de negociação e de transação com o Congresso. Nesse governo só existe uma vontade política, que é a vontade do presidente. O regime é presidencialista e até por uma questão de temperamento e de modo de agir, eu costumo atuar dessa maneira. O Collor sai por falta de apoio político, dentro do Congresso e dentro das elites. Ele vira uma carta queimada. E aí uma carta queimada você descarta e coloca outro no lugar. Eu tinha medo, eu fiz uma frase, diz, impeachment é como bomba atômica. Não é para ser usada, é para forçar as pessoas a entrar nos eixos. Eu tinha medo de que houvesse de novo uma volta atrás, né? Que impeachment desse espaço para outros golpes e coisas pelo estilo. E eu não estava sozinho, o Ulisses também. Também temia bastante isso. Que eu me lembro, nós dois custamos a assinar, para abrir o processo. Agora, quando o Pedro Collor deu a declaração dele, na Veja, não dá, tem limite, é melhor arriscar tudo, né? E fizemos, eu pelo menos assinei e fiz um discurso, dizendo, está na hora, tem que abrir o processo. Em maio de 92, a revista Veja publica uma entrevista que vai abalar o governo. O irmão caçula do presidente, Pedro Collor, denuncia que Paulo César Farias é sócio informal e testa de ferro de Fernando Collor. Não é que eu me senti. Então você tem uma grande romaria ali de grandes empresários que estão dispostos a dar pequenas fortunas para ajudar na eleição do Collor e, obviamente, continuar influindo nos rumos do governo, né? Então, nesse momento, o chamado esquema PC, ele consegue acumular, segundo cálculos da Polícia Federal, $1 bilhão, né, com essas doações, na maioria delas ilegais, e esse $1 bilhão vai fazer com que aquela estrutura minúscula do Collor, ela cresça, porque ele consegue comprar todos os apoios que ele não conseguiu criar. A corrupção, ela sempre vem associada à impunidade. E o que é impunidade? A impunidade é a certeza que o corrupto ou delinquente tem de que, cometido o ato delituoso ou mesmo o ato de corrupção, nada vai lhe acontecer porque haverá sempre alguém na estrutura do poder a lhe proteger, a lhe colocar as mãos em cima e impedir que a justiça faça justiça, que coloque atrás das grades. Isso vai sobrar dinheiro para que isso movimente uma grande máquina de privilégios, de luxos, de benesses aí, de pessoas que eram daquele esquema. E essa máquina de corrupção, ela vai cada vez mais se agigantando até o ponto que a gente vê dos escândalos estourarem e desaguar no impeachment do Collor. Do movimento dos caras pintadas que tinham como objetivo o impeachment do então presidente Fernando Collor. Foi a última grande manifestação envolvendo jovens preocupados com a política do país. A manifestação no Vale do Anhangabaú lembrou o grande comício pelas diretas em 1984. Ela começou às 5 da tarde. Os manifestantes pediam ética na política e o impeachment do presidente Fernando Collor. O impeachment do Collor, ele seria decidido numa eleição fechada, ou seja, seria uma eleição secreta. Diante dessa possibilidade, alguns articuladores daquele esquema que mantinham o Collor no poder, eles conseguem trazer uma fortuna que está fora do país, desse esquema PC Farias, trazem uma fortuna muito grande para corromper, para comprar os deputados, para que eles, de forma sigilosa lá no dia da votação, votassem contra o impeachment. Foram trazidos $5 milhões de uma conta no Uruguai, no ABN AMRO Bank, controlada pelo esquema PC, isso está registrado, documentado, e esses $5 milhões vieram num avião privado para o Brasil, trazido pelo Oswaldo La Salva, isso está documentado pela Polícia Federal também,
E esse dinheiro que foi usado para corromper os deputados para que eles votassem contra o impeachment. Momentos antes dessa votação, as regras mudam e o voto passa a ser aberto. Essa é uma grande jogada do grupo que lutava pelo impeachment, que consegue acabar com a votação secreta e fazer com que a votação seja aberta. Muita gente que tinha recebido dinheiro, que tinha se corrompido para vender o seu voto, diante do país inteiro assistindo, vai pelo microfone e diz: pelas criancinhas do Brasil, pelos meus filhos, eu voto sim pelo impeachment. Então, pela abertura do processo do impeachment. Então, muita gente ali que tinha recebido dinheiro acaba fazendo um papel bonito para a história graças às câmeras que estão transmitindo tudo ao vivo. O Brasil inteiro acompanha os discursos pela TV. O resultado final é massacrante. Votos não, 38. Votos sim, 441. O parecer foi aprovado. O impeachment passou na Câmara, foi aprovado também pelo Senado no dia 29 de dezembro de 92. Minutos antes da votação, Collor renunciou. Terminava ali a trajetória do primeiro presidente eleito pelo voto direto depois da ditadura. Para Collor, foi o início de 8 anos fora da vida pública. Para os brasileiros, a certeza de que quando há vontade e união, é possível mudar os rumos do país. A ditadura deixou muito problema na sociedade, muito problema. Do ponto de vista didático, da sociedade aprender a se gerir, a se dirigir. Então, aí é isso. Com a democratização, a população tem que reaprender. E está reaprendendo até hoje. O Brasil ele sai da ditadura em 1985, começa numa transição democrática e essa transição democrática continua, né? Nós ainda estamos construindo, né, uma democracia que não está plenamente desenvolvida. Enfim, eu acho que a Constituição lançou os fundamentos de uma sociedade, de um Estado de direito no Brasil. Isso foi muito importante e continua sendo muito importante. As instituições estão aí. O problema nosso, eu acho que é outro. A cultura não é democrática. Então, nós não somos iguais perante a lei. Está errado isso. Né? Sentimento de igualdade não existe. Né? Falta muito tempo na questão. É mais na cultura do que nas instituições. As pessoas só falam das instituições. Esquecem que o funcionamento depende da cultura. Depende do comportamento, dos valores, etc, etc. Isso a Constituição não pode fazer. Isso é a prática social. Nós saímos de uma ditadura e ainda não chegamos numa democracia plena. Estamos em algum lugar. Estamos num caminho, né, que precisa ainda que precisa terminar algum dia e, se possível, rapidamente, porque essa transição se alonga demais. Eu tenho muito medo do Brasil ficar uma nação rica, mas não decente. Eu acho que aí é o problema de valores, o problema de cultura, que implica na igualdade, implica no respeito, na civilidade. Né? Então, a democracia madura é isso. Não é uma democracia na qual você tem que... o sentimento de cada um é respeitado. Você tem seus direitos e é respeitado e tem consideração. Eu acho que esse é o desafio dos tempos contemporâneos. Após o impeachment em 1992, Collor foi impossibilitado de se eleger por 8 anos. De volta à política, candidatou-se a prefeito de São Paulo em 2000 e a governador de Alagoas em 2002. Foi derrotado em ambas, até que em 2006 conseguiu eleger-se senador. Sarney elegeu-se senador em 1991. Em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi eleito pela primeira vez presidente do Senado, fato que se repetiu em 2003 sob o governo de Lula, para quem era todo elogios. Retomando a presidência do Senado em 2009, tornou-se figura central nos escândalos envolvendo atos secretos. Precisando fazer alianças políticas para manter-se no poder, torna-se parceiro de Collor e Lula. Lula conseguiu se tornar presidente em 2002 e reeleger-se em 2006. Mesmo sem cumprir as mudanças prometidas, temidas por alguns, sonhadas por outros, chega ao último ano de seu mandato com altos índices de aprovação.